O Evangelho de Filipe é um antigo escrito que foi descoberto na renomada biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, em 1945. Essa descoberta incluiu uma coleção de manuscritos gnósticos que mudaram a abordagem sobre o estudo do cristianismo primitivo. Esses textos, escondidos em cavernas para evitar sua destruição, representam crenças que desafiavam os ensinamentos ortodoxos da Igreja e foram considerados heréticos. Em particular, o Evangelho de Filipe despertou muito interesse por suas alusões esotéricas e referências a Maria Madalena, o que o torna um dos evangelhos mais estudados e discutidos. O texto é dos séculos II, embora tenha sido traduzido para o copta, uma língua egípcia, a partir de sua versão original em grego. Não foi incluído no cânon bíblico, o que significa que a Igreja não o reconheceu como parte oficial das Escrituras Sagradas. Durante séculos, seu conteúdo permaneceu perdido para a humanidade, embora algumas menções à sua existência possam ser encontradas em escritos de autores cristãos que lutavam contra as ideias gnósticas. A falta de acesso direto a esses textos gerou especulações e mal-entendidos sobre seu conteúdo. A biblioteca de Nag Hammadi contém um total de 52 tratados, muitos dos quais estão relacionados ao gnosticismo, uma corrente religiosa que propunha que o conhecimento secreto, gnose, era a chave para a salvação. Os gnósticos eram vistos como hereges pelos cristãos ortodoxos, pois se concentravam mais na iluminação interna do que na fé, em rituais tradicionais ou na autoridade da Igreja. Entre esses textos, o Evangelho de Filipe se destaca não apenas por seu conteúdo gnóstico, mas também por suas mensagens enigmáticas sobre a relação entre Jesus e Maria Madalena. A Igreja primitiva, durante seu processo de consolidação do cristianismo, teve que enfrentar uma grande variedade de crenças. Os textos gnósticos, como o Evangelho de Filipe, foram considerados perigosos porque ofereciam interpretações alternativas sobre a vida de Jesus e os ensinamentos cristãos. Esses escritos sugeriam que apenas alguns poucos podiam acessar o verdadeiro conhecimento, o que contrastava com a mensagem universal do cristianismo ortodoxo, que pregava a salvação para todos por meio da fé e dos sacramentos. É provável que o Evangelho de Filipe tenha sido utilizado por pequenos grupos de cristãos gnósticos que se reuniam em segredo, devido à perseguição da Igreja oficial. Esses grupos compartilhavam textos como o de Filipe e outros evangelhos apócrifos, que circulavam de maneira limitada e discreta para evitar sua destruição. O redescobrimento desses textos, séculos depois, abriu uma nova perspectiva sobre o cristianismo primitivo e a diversidade de crenças que existiam em seus primeiros anos. Atualmente, o Evangelho de Filipe é estudado por teólogos e historiadores que buscam entender mais profundamente as correntes alternativas dentro do cristianismo. O redescobrimento de Nag Hammadi não apenas acrescentou uma nova dimensão ao conhecimento do cristianismo primitivo, mas também despertou o interesse do público em geral, ansioso por conhecer versões menos ortodoxas e mais místicas da vida e dos ensinamentos de Jesus. O Evangelho de Filipe não segue o formato narrativo dos evangelhos canônicos encontrados na Bíblia, como os de Mateus, Marcos, Lucas e João. Em vez de apresentar uma história cronológica da vida de Jesus, este evangelho é uma coleção de sentenças e reflexões sobre temas espirituais. Isso o torna um texto menos acessível para os leitores modernos, mas seu estilo misterioso também é parte do que o torna tão intrigante. Muitas vezes, as frases não estão relacionadas entre si, o que levou muitos estudiosos a pensar que o texto é uma compilação de várias fontes ou doutrinas. O formato do texto reflete sua abordagem gnóstica, onde o foco está na revelação de conhecimentos profundos e ocultos sobre a natureza espiritual do ser humano e sua relação com o divino. Esse tipo de escrito não pretendia ensinar por meio de relatos simples ou parábolas, como os evangelhos canônicos, mas buscava desafiar o leitor, levando-o a refletir sobre sua existência e sua busca pela verdade. Temas como iluminação, dualidade e transcendência são centrais no Evangelho de Filipe. Outro aspecto distintivo desse evangelho é o uso constante de metáforas e alegorias para comunicar verdades espirituais. As imagens de casamento, união e separação são frequentes e são usadas para simbolizar a relação entre o divino e o humano, bem como a união entre a alma e o espírito. Esses conceitos costumam ser difíceis de entender fora do contexto gnóstico, o que acrescenta um véu de mistério ao texto. No entanto,
Para aqueles que buscam uma compreensão mais esotérica da fé cristã, o Evangelho de Felipe oferece profundas reflexões sobre o caminho para a iluminação. Embora o título do texto leve o nome do apóstolo Felipe, não há evidências claras de que esse discípulo de Jesus seja o verdadeiro autor. De fato, o apóstolo é mencionado brevemente no Evangelho, e seu nome parece ter sido utilizado como um símbolo ou representação, em vez de uma autoria direta. Essa prática era comum nos escritos antigos, onde os textos eram atribuídos a figuras veneradas para lhes dar maior legitimidade e peso dentro de certos círculos religiosos. O Evangelho de Felipe contém cerca de 15 ditos de Jesus, mas, ao contrário de outros evangelhos apócrifos, como o de Tomé, não se concentra exclusivamente nas palavras do Mestre. Em vez disso, essas citações estão intercaladas com outros conceitos mais filosóficos e místicos. Os ditos de Jesus neste evangelho não são necessariamente parábolas, mas reflexões mais abstratas, que parecem ser direcionadas àqueles que já possuíam uma compreensão avançada da gnose. Essa estrutura reforça a ideia de que este evangelho foi destinado a um público específico e seleto. A natureza fragmentada do Evangelho de Felipe dificultou seu estudo e compreensão. Alguns estudiosos sugerem que o texto, tal como o conhecemos, é uma compilação de citações e ensinamentos que foram se acumulando ao longo do tempo, possivelmente a partir de diferentes fontes gnósticas. Apesar dessa complexidade, ou talvez por causa dela, o Evangelho continua sendo um enigma fascinante que desafia as noções tradicionais do cristianismo e levanta questões sobre o acesso ao conhecimento espiritual. Um dos aspectos mais controversos e comentados do Evangelho de Felipe é o papel desempenhado por Maria Madalena. Nos evangelhos canônicos, Maria é mencionada como uma seguidora de Jesus, mas seu papel é geralmente secundário, e ela muitas vezes é mal interpretada como uma pecadora arrependida. No entanto, no Evangelho de Felipe, ela é descrita como uma figura central, a companheira mais próxima de Jesus. O texto sugere uma relação especial entre os dois, algo que gerou muita controvérsia na interpretação do papel de Maria na história cristã. O Evangelho de Felipe usa a palavra companheira para se referir a Maria Madalena, o que foi interpretado de diversas maneiras. Alguns estudiosos sugerem que essa palavra implica uma relação íntima, talvez até romântica ou conjugal, entre Jesus e Maria. O texto menciona explicitamente que Jesus a amava mais do que os outros discípulos e que costumava beijá-la frequentemente. Essa passagem tem sido objeto de muita especulação, especialmente porque a última palavra da frase, que indicaria onde ele a beijava, está incompleta no manuscrito. Muitos defensores da teoria de que Jesus e Maria Madalena tinham uma relação além do platônico usaram essa passagem do Evangelho de Felipe como uma de suas principais provas. No entanto, outros estudiosos argumentam que o beijo descrito no texto não deve ser interpretado literalmente, mas como um símbolo de transmissão espiritual. Nas tradições gnósticas, os beijos e outros gestos físicos eram frequentemente usados como metáforas para indicar a transferência de conhecimento ou poder espiritual, sugerindo que a relação entre Jesus e Maria poderia ter sido mais de mestre e discípula. O retrato de Maria Madalena neste evangelho é surpreendentemente progressista, especialmente se comparado com outros textos cristãos. Ela não é uma figura secundária, mas a principal discípula, que parece ter recebido ensinamentos especiais e mais profundos de Jesus. Esse aspecto também aparece em outros textos gnósticos, como o Evangelho de Maria, onde ela desempenha um papel semelhante como líder e transmissora de conhecimento espiritual. A relação entre Maria e Jesus nesses textos desafia a narrativa patriarcal dominante do cristianismo primitivo. O fato de que Maria Madalena é retratada como uma companheira tão próxima de Jesus foi interpretado por alguns como uma ameaça à estrutura patriarcal da igreja primitiva. Em vez de ser simplesmente uma seguidora fiel, Maria aparece como uma igual, talvez até superior aos outros discípulos em termos de sua relação com Jesus. Essa ideia contradiz as tradições que mantiveram as mulheres em papéis subordinados dentro do cristianismo e sugere que, em alguns círculos gnósticos, as mulheres tinham um papel muito mais importante na transmissão do conhecimento espiritual. Hoje, o papel de Maria Madalena continua sendo um tema de debate dentro e fora da academia. Alguns a veem como uma figura mal interpretada e marginalizada, enquanto outros a consideram um símbolo de sabedoria,
e poder espiritual oculto. No Evangelho de Felipe, Maria representa uma conexão especial com Jesus, que vai além do convencional, convidando os leitores a reconsiderar a dinâmica de gênero e autoridade nas primeiras comunidades cristãs. Esse retrato mais complexo e elevado de Maria ressoou na cultura popular, inspirando desde romances até teorias sobre seu verdadeiro papel na vida de Jesus. A gnose, ou conhecimento esotérico, é o eixo central do Evangelho de Felipe e de muitos outros textos gnósticos. Esse conhecimento não é simplesmente uma compreensão intelectual, mas uma experiência direta do divino que transforma o indivíduo. Para os gnósticos, a salvação não era obtida por meio da fé em dogmas ou em rituais externos, como ensinava a Igreja Ortodoxa, mas por meio de um despertar interno para a verdade espiritual. Essa gnose é o que permite aos seres humanos libertar sua alma das limitações do mundo material. O Evangelho de Felipe, como muitos outros escritos gnósticos, oferece uma abordagem alternativa à teologia tradicional do cristianismo. Enquanto a Igreja enfatizava a necessidade de fé na ressurreição de Jesus e na obediência aos sacramentos, os gnósticos acreditavam que o caminho para a salvação passava por um conhecimento profundo da natureza divina do ser humano. No Evangelho de Felipe, esse conhecimento é a chave para transcender a dualidade do mundo material e alcançar a unidade com o divino. Um dos principais ensinamentos do Evangelho de Felipe é que o mundo material é uma ilusão que deve ser transcendida. Os seres humanos estão presos em um ciclo de ignorância e sofrimento porque não compreendem sua verdadeira natureza espiritual. A gnose oferece uma saída dessa prisão ao revelar que a alma humana é parte do divino e que pode retornar à sua origem celestial. Essa visão contrasta fortemente com a visão mais literal da salvação no cristianismo ortodoxo, onde a salvação é obtida por meio da morte e ressurreição de Jesus. O conceito de gnose no Evangelho de Felipe também está intimamente relacionado à ideia de união. O texto fala da necessidade de unir o masculino e o feminino, o espiritual e o material, para alcançar a plenitude. Essa união não é apenas simbólica, mas representa a reconciliação de todas as dualidades que existem no mundo. Nesse sentido, a gnose não apenas oferece conhecimento, mas também a capacidade de integrar aspectos opostos da existência em uma totalidade harmoniosa. Os gnósticos, incluindo os autores do Evangelho de Felipe, viam Jesus não apenas como um mestre, mas como o revelador da gnose. Para eles, a crucificação e ressurreição não eram os eventos centrais da salvação, mas sim seus ensinamentos e revelações de verdades ocultas. Segundo o Evangelho de Felipe, Jesus veio para mostrar o caminho para o conhecimento espiritual e a libertação da alma, e aqueles que receberam esse ensinamento especial eram os verdadeiros seguidores, não aqueles que simplesmente o viam como um sacrifício expiatório. Essa ênfase na gnose como o caminho para a salvação oferece uma visão muito mais mística e pessoal do cristianismo. O Evangelho de Felipe, assim como outros textos gnósticos, se concentra na experiência direta do divino, em vez da adesão a regras ou dogmas externos. Para os gnósticos, a busca pela verdade era uma busca individual, e apenas aqueles que alcançavam a gnose podiam ser verdadeiramente livres. Essa mensagem continua a ressoar hoje, atraindo aqueles que buscam uma espiritualidade mais profunda e personalizada. Um dos temas-chave no Evangelho de Felipe é a dualidade inerente ao mundo material e a necessidade de transcendê-la. Este Evangelho apresenta o mundo como um lugar dividido em oposições, luz e escuridão, vida e morte, masculino e feminino. Para os gnósticos, essas dualidades são uma fonte de sofrimento e ignorância, pois mantêm o ser humano preso em uma ilusão material. A salvação, segundo esse texto, reside na reunificação dessas polaridades e na restauração da unidade original. O Evangelho de Felipe sugere que, em seu estado original, o ser humano era um ser completo, não dividido em masculino e feminino. No entanto, com a queda no mundo material, essa unidade foi quebrada, o que levou à separação e à morte. A salvação, portanto, implica o retorno a essa unidade primordial, que é expressa simbolicamente na união do masculino e do feminino. Essa união não é apenas física, mas também espiritual,
e é fundamental para compreender a natureza da redenção neste evangelho. A separação entre o masculino e o feminino é apenas um exemplo das muitas dualidades que o evangelho de Filipe busca transcender. Ele também fala da diferença entre o corpo e o espírito, a carne e a alma, e da necessidade de superar essas divisões para alcançar a plenitude. O mundo material, segundo os gnósticos, é uma armadilha, e apenas entendendo e unificando essas dualidades se pode escapar dele. Nesse sentido, o Evangelho oferece uma visão profundamente mística da vida, na qual a salvação é alcançada por meio da reconciliação dos opostos. Um dos símbolos mais poderosos usados no Evangelho de Filipe para representar essa unificação é o casamento. O texto fala repetidamente da necessidade de unir o homem e a mulher, não apenas no plano físico, mas também em um nível espiritual mais profundo. Essa união simboliza a restauração da harmonia original entre a alma e o espírito. O quarto nupcial, mencionado várias vezes no texto, representa esse espaço sagrado, onde ocorre a reunificação dos opostos e a ascensão espiritual. A unificação das dualidades no Evangelho de Filipe não se limita apenas à união dos gêneros ou do corpo e da alma, mas também abrange o bem e o mal, o alto e o baixo, o visível e o invisível. O texto promove a ideia de que apenas aqueles que conseguem ver além dessas divisões podem alcançar o verdadeiro conhecimento e a liberdade espiritual. Para os gnósticos, o mundo material está cheio de enganos, e a tarefa do buscador espiritual é desvendar esses enganos para encontrar a verdade que subjaz neles. Ao transcender a dualidade, o ser humano pode retornar à sua origem divina, segundo o Evangelho de Filipe. Esse processo de reunificação é tanto uma jornada interna quanto uma experiência mística. A gnose, ou o conhecimento profundo da verdade, é o veículo que permite essa transformação, levando o indivíduo a um estado de perfeição espiritual. Ao reconciliar as dualidades da existência, o ser humano se torna um com o divino, alcançando assim a verdadeira salvação. O quarto nupcial é um dos conceitos mais intrigantes e esotéricos do Evangelho de Filipe. No texto, ele é mencionado como o lugar onde ocorre a união mística entre o masculino e o feminino em um nível espiritual. Este quarto não deve ser interpretado de maneira literal, mas como um espaço simbólico onde a plenitude espiritual é alcançada. A referência ao quarto nupcial sugere um rito ou estado de consciência que leva o indivíduo à integração e ao despertar de sua verdadeira natureza espiritual. Para os gnósticos, o casamento espiritual era a representação mais pura da união entre a alma e o espírito. O quarto nupcial, nesse sentido, simboliza a consumação dessa união divina, um estado de iluminação onde as divisões entre o corpo e a alma, o masculino e o feminino, são superadas. É um retorno ao estado original de unidade que existia antes da queda no mundo material. Assim, o casamento não é apenas entre duas pessoas, mas entre o indivíduo e sua divindade interior. O Evangelho de Filipe compara essa união com o Santo dos Santos do Templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar. Isso sugere que o quarto nupcial é o espaço mais elevado dentro da experiência espiritual, o lugar onde o divino e o humano se encontram e se fundem. É a última etapa da jornada espiritual do gnóstico, um lugar reservado para aqueles que alcançaram o verdadeiro conhecimento e se libertaram das correntes do mundo material. Além disso, o casamento espiritual, como descrito no Evangelho de Filipe, não se limita à dimensão física ou emocional. Trata-se de uma união cósmica entre a alma e o Espírito Santo, um processo que envolve o batismo espiritual e a transformação da consciência. A ideia de um casamento é usada para descrever uma intimidade profunda, não apenas entre indivíduos, mas entre a humanidade e o divino. É uma metáfora para o renascimento espiritual e a reintegração do ser com sua origem celestial. O quarto nupcial também foi interpretado por alguns como uma referência a possíveis rituais praticados pelos gnósticos, sugerindo a existência de cerimônias secretas. Os inimigos do gnosticismo, como Irineu de Lyon, acusaram esses grupos de realizar rituais sexuais como parte de sua prática espiritual. No entanto, muitos estudiosos modernos interpretam essas referências como simbólicas e espirituais, mais do que literais, e veem o quarto nupcial como uma metáfora para a união mística com Deus. Em última análise, o quarto nupcial no Evangelho de Filipe é a culminação da jornada espiritual.
É o espaço onde se alcança a redenção e a reunificação com o divino. Aqueles que entram no quarto nupcial já não fazem parte do mundo material. Foram transformados pelo conhecimento e pela luz. Esse simbolismo continua poderoso, sugerindo que a salvação não é apenas um evento futuro, mas uma experiência que pode ser alcançada nesta vida por meio da gnose e da integração espiritual. O Evangelho de Felipe apresenta uma visão de Jesus que se alinha com a doutrina docética, uma crença que sustenta que Jesus não tinha um corpo físico real, mas que apenas parecia ser humano. Segundo essa visão, Cristo era completamente divino, e sua forma humana era uma ilusão projetada para se comunicar com os seres humanos. Essa crença contrasta profundamente com a teologia cristã tradicional, que afirma a plena humanidade e divindade de Jesus. No contexto do Evangelho de Felipe, o docetismo reforça a ideia de que a matéria é ilusória e que apenas o espírito é real. O texto descreve Jesus como um ser que se adapta à percepção de quem o vê. Aos grandes, ele aparece como grande, aos pequenos, como pequeno, aos anjos, como um anjo, e aos humanos, como um humano. Essa passagem sugere que Jesus tinha a capacidade de modificar sua aparência de acordo com a capacidade espiritual de quem o observava, o que reforça a ideia de que sua verdadeira essência não era deste mundo. Esse conceito ressoa com a doutrina gnóstica, que vê o mundo material como uma prisão e os seres divinos como entidades que transcendem essa realidade. A implicação de que Jesus apenas parecia humano, mas não era realmente, também tem importantes consequências teológicas. Se Jesus não sofria fisicamente, como sugere o docetismo, então sua crucificação e morte na cruz adquirem um significado simbólico mais do que literal. Para os gnósticos, o importante não era o sacrifício físico de Jesus, mas seus ensinamentos espirituais, que podiam libertar os seres humanos do mundo material. Isso muda completamente o foco da redenção em comparação com a teologia cristã convencional. O docetismo no Evangelho de Felipe também sublinha a separação entre o mundo material e o espiritual. Os gnósticos acreditavam que o corpo humano era uma prisão corrupta e que o verdadeiro ser do indivíduo era sua alma divina. Jesus, ao não ser verdadeiramente humano, não estava limitado pela carne, o que o tornava o mestre perfeito para guiar as almas em direção à libertação. Sua presença na Terra era mais um ato de compaixão para ajudar os seres humanos a lembrarem de sua origem celestial. Além disso, essa abordagem docética minimiza o sofrimento físico de Jesus em favor de uma ênfase em seus ensinamentos espirituais. Em vez de se concentrar em sua morte e ressurreição como eventos físicos, o Evangelho de Felipe convida os leitores a contemplar sua mensagem gnóstica de unidade e conhecimento. Jesus se torna um exemplo de como transcender as limitações do corpo e alcançar a divindade por meio do conhecimento e da união espiritual com o divino. É uma visão muito mais mística de seu papel como Salvador. Essa perspectiva docética foi uma das razões pelas quais a Igreja Ortodoxa condenou o gnosticismo como heresia. Ao negar a plena humanidade de Jesus, o docetismo minava a teologia central do cristianismo sobre a encarnação e a redenção. No entanto, em textos como o Evangelho de Felipe, essa visão encontra seu lugar como uma poderosa interpretação espiritual que destaca a transcendência da alma e a natureza ilusória do mundo físico. Para os gnósticos, a verdadeira redenção não residia nos eventos físicos, mas na revelação do conhecimento divino. O Evangelho de Felipe oferece uma visão crítica sobre os rituais externos e tradicionais do cristianismo, como o batismo e a Eucaristia. Para os autores deste texto, esses ritos, se não forem entendidos a partir de uma perspectiva espiritual mais profunda, carecem de valor e são meros formalismos vazios. O texto enfatiza que a verdadeira salvação não pode ser obtida por meio de ações externas, mas por meio do conhecimento, gnose e da transformação interna. Essa crítica é direcionada às práticas estabelecidas pela Igreja Ortodoxa, que baseava grande parte de sua estrutura em rituais sacramentais. Os gnósticos acreditavam que os rituais só tinham poder quando eram compreendidos em seu verdadeiro significado esotérico. O batismo, por exemplo, não deveria ser visto apenas como um ato de limpeza física ou simbólica, mas como uma transformação espiritual profunda que conectava o indivíduo ao divino. No Evangelho de Felipe, menciona-se que Jesus realizou tudo em um mistério.
o que sugere que os rituais visíveis eram apenas a manifestação externa de uma realidade espiritual muito mais profunda, que só os iniciados podiam compreender plenamente. O texto chega até a sugerir que os cristãos ortodoxos, que interpretavam os sacramentos de maneira literal, estavam errados e cegos à verdadeira natureza desses atos. Para os gnósticos, a interpretação literal dos rituais sacramentais era uma armadilha que impedia os fiéis de alcançar a iluminação espiritual. Nesse sentido, o Evangelho de Filipe não apenas critica a prática ritual externa, mas também denuncia a ignorância daqueles que seguem cegamente esses rituais, sem compreender seu verdadeiro propósito. A referência aos mistérios, no Evangelho de Filipe, também implica que os rituais, quando compreendidos e praticados corretamente, podem conduzir a uma experiência espiritual transformadora. No entanto, esses mistérios só podem ser revelados àqueles que alcançaram um nível mais elevado de consciência espiritual. Esse elitismo espiritual, característico dos ensinamentos gnósticos, contrasta com a visão mais inclusiva do cristianismo ortodoxo, que ensinava que todos os fiéis podiam participar dos sacramentos e receber a graça divina. A Eucaristia, outro dos sacramentos-chave do cristianismo, também é reinterpretada no Evangelho de Filipe. Enquanto na teologia cristã tradicional, a Eucaristia se refere ao corpo e ao sangue de Cristo, neste Evangelho, ela é apresentada como um ato simbólico que transcende o ritual físico. A verdadeira Eucaristia, segundo o texto, é a alimentação do Espírito por meio do conhecimento divino. Em vez de focar no pão e no vinho como elementos físicos, o Evangelho de Filipe sugere que o alimento espiritual é o que realmente nutre a alma. No final, o Evangelho de Filipe apresenta uma visão radical sobre os rituais cristãos, que contrasta fortemente com a ortodoxia da Igreja. Enquanto os sacramentos são essenciais no cristianismo tradicional, neste texto, eles se tornam simples símbolos que devem ser transcendidos por meio da compreensão espiritual. Os gnósticos acreditavam que apenas aqueles que possuíam a gnose, ou conhecimento secreto, podiam participar plenamente da vida espiritual, e que os rituais sem esse entendimento não ofereciam nenhuma salvação real. Essa crítica aos rituais vazios continua a ressoar hoje, especialmente naqueles que buscam uma espiritualidade mais profunda e pessoal. A cosmologia gnóstica, que separa o mundo material do espiritual, tem um papel central no Evangelho de Filipe. Os gnósticos acreditavam que o mundo material foi criado por um ser inferior, o demiurgo, e que esse mundo era corrompido e imperfeito. O Evangelho de Filipe reflete essa crença ao descrever o mundo físico como um lugar de erro e corrupção, do qual as almas precisam se libertar. Para os gnósticos, a criação do mundo não foi obra do verdadeiro Deus, mas de uma entidade que agia em ignorância, criando uma realidade imperfeita e cheia de sofrimento. Esse conceito gnóstico de um mundo material defeituoso é uma das principais razões pelas quais os textos gnósticos foram considerados heréticos pela Igreja primitiva. No cristianismo ortodoxo, o mundo é criação de Deus, e embora manchado pelo pecado original, ainda é bom em essência. No entanto, para os gnósticos, o mundo material é uma armadilha, uma prisão criada pelo demiurgo para manter as almas presas. A libertação só é conseguida ao se obter o conhecimento da verdadeira natureza divina do ser humano, o que permite transcender o mundo físico. O Evangelho de Filipe apresenta o mundo material como um erro que deve ser superado por meio da gnose. Os seres humanos, ao estarem presos em corpos físicos, vivem em uma ilusão criada pelo demiurgo. Essa visão dualista do mundo material e espiritual é característica do pensamento gnóstico. O corpo, segundo o Evangelho de Filipe, é uma prisão que deve ser abandonada, e a verdadeira vida só começa quando a alma se liberta de suas amarras físicas. Essa libertação é alcançada por meio do conhecimento da verdade oculta, que revela a verdadeira natureza divina da alma. Outro aspecto-chave da cosmologia gnóstica no Evangelho de Filipe é a ideia de que o mundo espiritual, ou o pleroma, é o verdadeiro lar da alma humana. O pleroma é descrito como um lugar de plenitude e perfeição, em contraste com o mundo material, que é imperfeito e corrompido. Os gnósticos acreditavam que o ser humano possui uma centelha divina dentro de si, que provém do pleroma, e que o objetivo da vida espiritual é retornar a esse estado de perfeição por meio da gnose.
Essa visão do pleroma e do retorno à origem divina é fundamental para entender a mensagem do Evangelho de Felipe. A distinção entre o demiurgo e o verdadeiro Deus é outra característica importante da cosmologia gnóstica que aparece no Evangelho de Felipe. O demiurgo, que é o criador do mundo material, é visto como um ser ignorante e muitas vezes maligno, que não compreende a verdadeira natureza do divino. Os gnósticos viam o demiurgo como o Deus do Antigo Testamento, um ser que impõe leis e castigos, enquanto o verdadeiro Deus do pleroma é um ser de pura luz e conhecimento. Essa divisão entre o demiurgo e o Deus verdadeiro é fundamental para entender por que os gnósticos rejeitavam as escrituras hebraicas e as doutrinas ortodoxas. Em resumo, a cosmologia gnóstica no Evangelho de Felipe oferece uma visão radicalmente diferente da criação e da realidade material. Enquanto o cristianismo tradicional vê o mundo como uma criação boa de Deus, o Evangelho de Felipe o apresenta como um lugar defeituoso, criado por um ser inferior. Apenas por meio da gnose, o conhecimento secreto e esotérico, os seres humanos podem se libertar dessa prisão material e retornar ao seu verdadeiro lar no pleroma, o reino do divino. Essa visão dualista continua a ser um dos aspectos mais distintivos e controversos do gnosticismo. O Evangelho de Felipe, como muitos outros textos gnósticos, apresenta ideias que ressoam com as filosofias orientais, como o hinduísmo e o budismo. Um dos paralelos mais evidentes é a crença na dualidade entre o mundo material e o espiritual, e a necessidade de transcender essa dualidade para alcançar a salvação. No hinduísmo, essa ideia se reflete no conceito de Maya, a ilusão que cobre a realidade espiritual. De maneira semelhante, o Evangelho de Felipe descreve o mundo material como uma ilusão criada pelo demiurgo, da qual os seres humanos devem se libertar para alcançar a gnose. O desapego do mundo material é outro ponto de conexão entre o Evangelho de Felipe e as tradições orientais. No budismo, o desapego é fundamental para o caminho em direção à iluminação. O Evangelho de Felipe, por sua vez, promove uma visão em que o apego ao material é um obstáculo para a verdadeira realização espiritual. Apenas aqueles que compreendem a natureza ilusória do mundo podem escapar de suas amarras e alcançar a união com o divino. Esse ensinamento reflete uma abordagem semelhante à do budismo, que vê o desapego como uma maneira de romper o ciclo de sofrimento e alcançar o nirvana. A ideia de que a alma humana é divina e está destinada a retornar à sua origem espiritual também encontra paralelos nas filosofias orientais. No hinduísmo, o Atman, ou a alma individual, é considerado uma centelha do Brahman, a realidade última. O Evangelho de Felipe ensina que a alma humana provém do pleroma, o reino do divino, e que seu destino é retornar a esse lugar de plenitude. Ambas as tradições, embora diferentes em seus detalhes, compartilham a crença em um ciclo de retorno à origem divina, alcançado por meio do conhecimento e da realização espiritual. O conceito de karma, presente no hinduísmo e no budismo, também tem ressonâncias no Evangelho de Felipe. Embora o texto não mencione diretamente o karma, sua ênfase nas ações e suas consequências espirituais está alinhada com essa crença. O Evangelho de Felipe sugere que nossas ações no mundo material podem obscurecer ou iluminar nossa alma, e que apenas por meio da compreensão da verdade é possível romper o ciclo de erro e sofrimento. De maneira semelhante, nas tradições orientais, o karma representa a lei de causa e efeito, que guia o destino da alma ao longo de várias vidas. O caminho para a libertação espiritual no Evangelho de Felipe também compartilha semelhanças com os ensinamentos das filosofias orientais sobre a iluminação. Assim como no budismo, onde a iluminação é alcançada por meio do desapego e da meditação, o Evangelho de Felipe propõe que o conhecimento profundo, ou gnose, é a chave para escapar do ciclo da ilusão material. A união do masculino e do feminino, mencionada no Evangelho, também pode ser vista como uma metáfora semelhante à integração dos opostos no taoísmo, onde a harmonia entre o yin e o yang é essencial para o equilíbrio cósmico. Em última análise, o Evangelho de Felipe, embora profundamente enraizado no contexto do cristianismo primitivo, oferece uma visão espiritual que transcende as fronteiras culturais. Seus ensinamentos sobre dualidade, desapego, iluminação
e união divina encontram ecos nas tradições orientais, o que sugere uma interconexão de ideias espirituais em várias partes do mundo antigo. Esses paralelos convidam à reflexão sobre a possibilidade de uma sabedoria espiritual universal, presente em várias tradições, que busca revelar as verdades ocultas da existência e a natureza divina do ser humano. Um dos trechos mais controversos e discutidos do Evangelho de Filipe é o que menciona o beijo entre Jesus e Maria Madalena. Esse trecho deu origem a inúmeras interpretações, muitas das quais foram influenciadas pela cultura popular, como no caso de O Código da Vinci. O texto menciona que Jesus amava mais Maria do que os outros discípulos e a beijava frequentemente, o que levou alguns a interpretar esse gesto como um indício de uma relação romântica entre os dois. No entanto, dentro do contexto gnóstico, o beijo tem um significado muito mais profundo e simbólico. Nas tradições gnósticas, o beijo não era apenas um gesto físico de afeto, mas um símbolo de transmissão espiritual. O ato de beijar na boca representava a transferência de conhecimento divino, a gnose, de mestre para discípulo. Nesse sentido, o beijo entre Jesus e Maria Madalena poderia ser entendido como uma metáfora de como Jesus lhe conferia um conhecimento especial e profundo, que não compartilhava com os outros. Maria, nesse contexto, torna-se a receptora privilegiada dos ensinamentos esotéricos de Jesus, o que a eleva acima dos outros discípulos. O trecho em questão tem sido objeto de debate entre os estudiosos devido à falta de uma palavra-chave no manuscrito original. O texto diz que Jesus beijava frequentemente Maria em sua... e a palavra final está faltando, o que deixa aberto à interpretação se o beijo era na boca, na bochecha ou em algum outro lugar. Apesar dessa lacuna no texto, muitos optaram por interpretar o beijo como um gesto simbólico, mais do que físico. No contexto gnóstico, o beijo tem um significado espiritual profundo, que vai além de qualquer implicação romântica ou sexual. O Evangelho de Filipe não é o único texto gnóstico que sugere uma relação especial entre Jesus e Maria Madalena. Outros textos, como o Evangelho de Maria, também a apresentam como a discípula favorita de Jesus, a quem ele confia os ensinamentos mais profundos. Nesse sentido, o beijo entre ambos pode ser visto como uma representação simbólica de sua proximidade espiritual e do papel de Maria como portadora do conhecimento esotérico. Para os gnósticos, esse tipo de gestos simbólicos era comum na transmissão da sabedoria. O simbolismo do beijo também está relacionado à ideia de união espiritual. O Evangelho de Filipe menciona repetidamente a importância da união entre o masculino e o feminino, e o beijo é uma manifestação física dessa união. No entanto, mais do que o físico, o beijo representa a união da alma com o divino, a fusão do humano com o espiritual. Nesse contexto, o beijo entre Jesus e Maria simboliza não apenas uma relação especial entre os dois, mas também a união de suas almas no conhecimento divino. Em resumo, o beijo no Evangelho de Filipe é um símbolo multifacetado que vai além das interpretações literais. Em vez de ser um simples gesto romântico, representa a transferência da gnose, o conhecimento divino que liberta a alma do mundo material. Maria Madalena, como receptora desse conhecimento, adquire um papel central na transmissão dos ensinamentos de Jesus, o que desafia as narrativas tradicionais sobre seu papel na história do cristianismo. Esse simbolismo do beijo continua a fascinar estudiosos e leitores, sugerindo uma profunda conexão entre conhecimento, intimidade espiritual e salvação. Embora o Evangelho de Filipe tenha sido redescoberto no século XX, sua influência na cultura moderna tem sido notável. Este texto, junto com outros evangelhos apócrifos, como o de Tomé e o de Maria, capturou a imaginação do público devido à sua abordagem radicalmente diferente sobre a figura de Jesus e sua relação com Maria Madalena. Em particular, a menção do beijo entre Jesus e Maria gerou grande interesse, especialmente após a publicação de romances como O Código da Vinci, que popularizaram a ideia de uma relação romântica entre os dois. A representação de Maria Madalena como uma figura central no Evangelho de Filipe tem sido especialmente poderosa para aqueles que buscam reexaminar o papel das mulheres na história do cristianismo. Nos evangelhos canônicos, o papel das mulheres, incluindo Maria, é geralmente secundário. No entanto, em textos como o Evangelho de Filipe, Maria é retratada como uma líder espiritual, igual aos apóstolos homens, e em alguns casos,
até superior a eles em termos de sua compreensão dos ensinamentos de Jesus. Essa representação ressoou particularmente em movimentos feministas e espirituais contemporâneos. O Evangelho de Filipe também influenciou a maneira como a diversidade do cristianismo primitivo é percebida. Durante séculos, a Igreja apresentou uma narrativa monolítica sobre as origens do cristianismo. Mas o redescobrimento de textos como o de Filipe revelou que existiam múltiplas correntes de pensamento nos primeiros séculos da fé. Esses textos mostram um cristianismo muito mais diverso e complexo, onde as ideias sobre salvação, conhecimento e a natureza de Jesus variavam consideravelmente entre diferentes grupos. Isso levou a uma reavaliação do que significa ser cristão e de como a ortodoxia se impôs sobre outras interpretações. A conexão entre o Evangelho de Filipe e a espiritualidade gnóstica também encontrou eco nas correntes espirituais modernas, que buscam uma experiência mais mística e pessoal do divino. Para muitos, o gnosticismo oferece uma alternativa às formas mais institucionalizadas de religião, enfatizando a busca individual do conhecimento e da experiência direta do divino. O Evangelho de Filipe, com seu foco na gnose e na união espiritual, continua a inspirar aqueles que buscam uma forma mais esotérica de entender a fé cristã e a espiritualidade em geral. Além de seu impacto no campo religioso e espiritual, o Evangelho de Filipe teve uma influência cultural mais ampla. Sua menção em obras de ficção, documentários e debates acadêmicos levou o público em geral a se interessar pelos evangelhos apócrifos e pela história do cristianismo primitivo. Esse interesse contribuiu para um ressurgimento da curiosidade por textos antigos e pela busca de versões alternativas da história de Jesus. Nesse sentido, o Evangelho de Filipe ajudou a manter viva a discussão sobre textos não canônicos e sua relevância no mundo contemporâneo. Em última análise, o legado do Evangelho de Filipe continua vivo na cultura moderna, não apenas como um documento histórico, mas como uma fonte de inspiração espiritual e cultural. Sua visão alternativa de Jesus, Maria Madalena e a salvação desafiou as narrativas tradicionais e abriu novas vias de interpretação. Embora não faça parte do cânon bíblico, o Evangelho de Filipe continua a ser um texto relevante que convida seus leitores a questionar as crenças estabelecidas e a explorar as profundezas do conhecimento espiritual.